Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos resolver um exemplo sobre equação geral da reta. Exemplo: seja S a reta que passa pelos pontos A, 6 e menos 2 e B, menos 3 e 4. Determine. Letra A, uma equação geral de S. Letra B, os pontos de interseção de S com os eixos coordenados. E letra C, a lei da função afim, cujo gráfico é S. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui, na verdade, dois pontos de coordenadas 6 e menos 2, menos 3 e 4, ponto A e ponto B. Uma vez aqui que eu tenho dois pontos, eu quero descobrir a equação da reta que passa por esses pontos. Reta essa que nós chamamos aqui de reta S. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós vimos que para nós obtermos a equação geral da reta, eu tenho que aplicar, na verdade, aqui o determinante, fazendo com que esse determinante seja igual a zero. Então, eu tenho aqui x e y, que é um ponto genérico. Tenho aqui x1 e y1, por exemplo, que eu vou chamar aqui de ponto A. E tenho aqui, na verdade, x2 e y2, que eu vou chamar aqui de ponto B, tá? Então, aqui, não importa a ordem, se você vai chamar aqui esse de A e esse de B, ou você poderia chamar o ponto A de B e o ponto B de A. Não importa a ordem que você coloca aqui, tá? Quando eu acabar de resolver o exercício aqui, eu vou te mostrar o que acontece quando você inverte aqui essa ordem, ok? Então, aqui, eu tenho x e y, Vou chamar isso aqui de x1, y1, x2, y2. Vou agora descobrir aqui, na verdade, a minha letra A, qual é a equação geral da reta S. Tá? Que é dado aqui por essa forma aqui, ax mais by mais c igual a zero. Então, vou substituir agora aqui no determinante. Então, aqui vai ficar o seguinte, x, y1, esse determinante tem que ser igual a zero, porque os pontos vão estar alinhados. Ponto A, 6 menos 2, completo com 1. E o ponto B, menos 3, 4 e 1. Determinante aqui de terceira ordem. Então, eu vou chegar agora aqui, pegar a minha diagonal principal, vou multiplicar os elementos. X vezes menos 2 vezes 1, menos 2x. Vou pegar agora aqui três elementos, y vezes 1 vezes menos 3. Y vezes 1 vezes menos 3, mais menos 3y. Mais, pego agora aqui o 1 com 6 e o 4. 1 vezes 6 vezes 4, essa continha minha aqui vai dar mais 24. Fiz a minha continha com a minha diagonal principal. Vou fazer agora aqui uma continha análoga, só que agora utilizando aqui a minha diagonal secundária. Então, agora aqui eu já coloco o sinal de menos. Vou pegar aqui os elementos, 1, menos 2 e menos 3. 1 vezes menos 2 vezes menos 3, essa continha aqui vai dar 6 positivo. Então, aqui vai ficar, menos 6. O menos é porque eu mudei a ordem agora aqui para a diagonal secundária, tá? Menos. Pego agora aqui três elementos, Vou pegar o y, o 6 e o 1. Y vezes 6, 6y vezes 1, 6y. Então, aqui vai ficar menos 6y. Menos. Pego agora aqui o x com 1 e o 4. X vezes 1 dá x, que vezes 4, 4x, Continha igual a zero. Então, agora eu vou resolver aqui os joguinhos de sinais. Mais com menos, menos 3y, mais 24, menos 6, menos 6y, menos 4x igual a zero.
E agora, ó, eu vou juntar os termos que são fatores, que são comuns. Então, menos 2x com menos 4x, essa continha minha aqui vai dar menos 6x. Menos 3y com menos 6y, menos 9y. E agora aqui eu vou pegar os termos independentes, que são, na verdade, aqui 24 positivo com 6 negativo. 24 menos 6, essa continha minha aqui vai dar 18, que vai ter que ser igual a zero. Então, perceba, ó, que ele fala uma equação geral. Então, você pode ter essa equação aqui, ou então, se você multiplicar essa igualdade aqui por menos 1, você vai poder ter aqui, ó, 6x mais 9y menos 18, que é igual a zero. Então, tanto a primeira aqui, igualdade, quanto a segunda, elas representam, na verdade, a nossa reta S, que passa pelos pontos A e B. Achamos, então, aqui a equação geral da reta. Agora, ó, nós vamos resolver aqui a nossa letra B. Eu quero descobrir os pontos de interseção de S com os eixos coordenados. Eixos coordenados, na verdade, são os eixos, né? X e Y. Então, para eu descobrir aonde que ela corta o eixo X, eu vou fazer o meu Y ser igual a zero. E para eu descobrir aonde ela corta o eixo Y, eu vou fazer aqui, na verdade, o meu X ser igual a zero. Então, a continha que eu vou fazer aqui agora é a seguinte, ó. Vou pegar aqui a minha equação geral da reta S. Pode ser a primeira ou a segunda, não importa. E eu quero achar agora aqui a interseção com os eixos coordenados. Vou descobrir primeiro aqui, ó, o eixo X. Para eu descobrir aqui a interseção com o eixo X, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero achar um ponto que tem valor para a abscissa X e o meu Y aqui tem que ser igual a zero. Então, na verdade, ó, basta eu fazer o meu Y igual a zero. Então, vou substituir aqui, ó. Menos 6x, menos 9 vezes 0, mais 18, que é igual a zero. 9 vezes 0 vai dar 0. Menos 6x, que é igual, jogo 18 para o segundo membro, vai passar negativo. Multiplico agora aqui por menos 1. Então, daqui nós vamos ter 6x igual a 18. Daqui nós concluímos que o nosso x é 18 dividido por 6. Em outras palavras, o nosso x aqui vale 3. Então, a interseção com o eixo x é dada, então, pelo ponto de abscissa 3 e ordenada 0. Agora, meus amados, eu vou descobrir a interseção com o eixo y. E para isso, basta eu atribuir valor para x igual a 0, que é a abscissa, para nós obtermos aqui a nossa ordenada. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, x igual a 0. Vou substituir na minha equação geral da reta S. Então, aqui vai ficar, ó, menos 6 que multiplica 0, menos 9y mais 18, que é igual a 0. 6 vezes 0 dá 0. Menos 9y, passo 18 para o segundo membro, ele vai passar com sinal contrário, menos 18. Multiplicamos aqui por menos 1, e daí nós vamos ter que 9y é exatamente 18. Y é dado por 18 dividido por 9, e, portanto, nós temos aqui que o nosso y vale 2. Então, a minha reta vai cortar o eixo y no ponto de abscissa 0 e ordenada 2. Agora, ó, na nossa letra C, eu quero a lei da função afim, cujo gráfico é S. Aí você tem que lembrar lá no estudo de função do primeiro ano, tá?
Para você obter o gráfico de uma função afim, basta você isolar o y na equação geral da nossa reta. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó, vou pegar qualquer uma dessas duas aqui equações, tá? E vou isolar, na verdade, aqui o meu y. Então, vou chegar agora aqui e vou fazer o seguinte, ó, letra C, menos 6x menos 9y mais 18 igual a 0, e vou isolar agora aqui o y, ó. Então, aqui vai ficar, ó, menos 9y é igual menos 6x passa para o segundo membro positivo e o 18 positivo passa para o segundo membro negativo. Vou multiplicar agora aqui por menos 1 e aqui eu vou obter, ó, 9y igual a menos 6x mais 18. O 9 que está multiplicando vai passar para cá agora aqui dividindo. Então aqui vai ficar menos 6x mais 18, tudo isso aqui dividido por 9. Agora nós vamos ajeitar isso aqui, ó. Y é igual a menos 6x dividido por 9 mais 18 dividido por 9. Vamos colocar agora aqui na forma irredutível. 18 dividido por 9. Aqui eu vou obter 2. E aqui agora eu posso simplificar por 3. Dividindo por 3 o numerador e o denominador, nós vamos obter aqui em cima, ó, 2, e aqui no denominador, 3. Então, com isso, eu consigo chegar aqui que y é igual a menos 2/3 de x mais 2. Essa aqui, na verdade, é a minha equação da função afim. Eu obtive ela, na verdade, da equação geral da reta S. Basta, então, você, na verdade, isolar aqui o valor de y. Poderia ter sido feito aqui com essa aqui igualdade, ou então com a outra igualdade. 6x mais 9y menos 18 é igual a 0. Vou deixar isso aqui como atividade para vocês aí, tá? Basta você isolar o y aqui, você vai ver que você vai chegar aqui numa equação, na verdade, idêntica que eu obtive aqui. Ok? Bom, resolvemos então aqui o nosso exercício. Aqui eu vou trazer para você agora o que está descrevendo. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, eixo x e o eixo y. O ponto A tem coordenadas 6 e menos 2, o ponto B, menos 3 e 4. Eu tenho uma reta S aqui que vai passar pelos pontos A e B. Quando essa reta passar pelos pontos A e B, ela vai cortar tanto o eixo X quanto o eixo Y. Você pode ver agora aqui nessa segunda imagem. Ok? Essa reta aqui de cor azul, ela é definida então aqui por essa equação. Tá? É uma delas. Você pode ter uma outra equação aqui, na verdade, lembrando que são equações equivalentes. Representam, na verdade, a mesma reta. Ok? E aqui eu trago para você, ó, a interseção com o eixo X, ó, eu chamei de ponto C, 3 e 0, e a interseção com o eixo Y eu chamei de ponto D, que é o 0 e 2. Ok? Um comentário básico agora aqui, ó. Vamos supor que você pegue um exercício que ele vai te dar a equação geral da reta. E ele pede para você construir o gráfico. Então, se ele te der a equação para você construir o gráfico, a equação geral de uma reta, é lógico que ela vai te dar como gráfico uma reta. E para você obter o gráfico de uma reta, você precisa de somente 2 pontos. Então, você vai chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Constrói aqui uma pequena tabelinha com valores de x e y, e aí você vai atribuir 2 valores para x, de livre, espontânea, desejo e vontade sua. Então, você vai chutar um valor para x e vai chutar um outro valor para x. Como aqui você chutou 2 valores para x, você vai substituir na sua equação. E aí você vai obter, na verdade, valores de y. Uma vez que você tem 2 valores de x e y,
você tem 2 pontos que você consegue colocar no plano cartesiano. E aí você consegue traçar a sua reta, ok? Então, geralmente, as pessoas chutam aqui, ó, 0 para x e acham, na verdade, o y. E há situações também que a pessoa consegue chegar aqui, ó, e chutar 0 para y. E aí você, na verdade, vai achar que o valor de x. Esses valores que eu acabei de apresentar para você, nada mais são aqui do que os valores onde a reta corta o eixo dos coordenados, ok? Bom, então espero aí que você tenha acompanhado aqui o conteúdo que eu acabei de apresentar para você. Desejo aí a você bons estudos. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.